vamos voltar lá, vamos continuar falando do nosso assunto aqui. Foi a história do Sincerão e a gente fechou, né? Ele quebrou Se tem mais alguma coisa a acrescentar? Tá todo mundo aí falando, comentando que desde a sarrada, da primeira no programa, na segunda no Mais Você, que ele quebrou a internet e já quebrou mesmo. Para a fila dos mais preferidos dos memes de todo o Brasil. É uma semana cheia de memes, na verdade, né? Gente, olha, tem uma notícia também que agora, depois daquele desentendimento com o fotógrafo, que virou processo, aquela coisa toda, agora a Xuxa está em guerra com o seu antigo advogado, atual advogado, como é que é essa história? Sócio. Advogado e sócio? Sócio também. Gente, ele marido da Mônica? Ele cuidava dos negócios junto com a Xuxa, Xuxa, claro, e também cuidava dela. E aí eles desfizeram a sociedade. Só que tem uma cláusula no contrato que ainda reza que ele tem 20% da sociedade. Ou seja, não pode dissolver essa sociedade enquanto ele tem esses 20%. E é nisso que eles estão travando essa briga judicial. Caramba, agora, brigar com o advogado é difícil, hein? É mesmo, né? Nossa, olha, segundo informa o jornalista Flávio Rico, o apresentador enfrenta um processo na justiça contra o seu ex-advogado Luiz Cláudio Moreira, né? O processo vem ocorrendo, os detalhes não foram revelados, mas ele está na vida da Xuxa há muitos anos. Inclusive, com essa porcentagem aí que o Vlad falou agora, e vale dizer que recentemente, né, ela se viu envolvida no problema com o fotógrafo, que ficou mais ou menos resolvido, né? E agora vem a história do advogado. Provavelmente ele vai levar a parte dele e pronto, Isso né? É o mais fácil fazer. Se ele tem 20%, como é que vai tirá-lo? Tirar dele esse direito. Não tem como. Até porque agora a Xuxa passou por aquela fase que parecia um inferno astral. Parecia não, né? Foi mesmo, foi. Né? Tá louco. Né? Era tanta coisa, era Ibope, era programa que não vingava, era formato que não dava certo. Então, agora ela já está respirando mais aliviada, já se livra também dessa história, tem 20%, paga, dinheiro não vai ser o problema. E já resolve ficar livre. Ele não está lesando ninguém, o que é de direito de sim, direito, claro. Né? E eu ouvi uma pessoa dizer para mim o seguinte, a Xuxa não sabe as pessoas que ela está ao redor. Um dia que ela acordar vai ser tarde. Então, assim, eu acredito que, obviamente, a partir do momento que você assinou um contrato, que você deu a sua palavra, você tem que cumprir. Independente com quem seja, não é? Exatamente, com certeza. Com isso, acho que não tem nem o que discutir. E, por falar em inferno astral, daqui a pouco, Paola Carosella falando aí do que foi o inferno astral na vida dela, quando o restaurante faliu, o casamento faliu, filha pequena para criar sozinha, foi uma loucura. E como é que ela deu a volta por cima e hoje é o sucesso que é no MasterChef. Tem, inclusive, na nova edição aqui da revista Só para fechar, ele mesmo é ex-marido da Mônica, que é a atual assessora da Xuxa. Sim. Ele é o ex-marido dela. Tá, é isso aí, gente. Quer dizer, são ligações antigas e importantes mesmo. Aqui está a nova edição da revista Contigo, não é? Pro Dia dos Namorados, com o Zé Loreto e a Débora Nascimento, dizendo: nosso casamento não é de novela. Juntos há 5 anos, eles relembram o início do namoro, admitem pequenas crises e garantem que o relacionamento é tão de verdade que não escondem discordar em pontos como ter filhos, porque ele quer, porque ele quer, porque ele quer. E ela não quer, porque ela não quer, porque ela não quer, por enquanto, né, gente? E aqui dentro tem essa matéria com a Xuxa e a manchete é: o Juno, gente, aqui, ó. O Juno sempre me deu o melhor dele. E nas redes sociais estavam falando o quê? O bigode? Pessoal, é fogo, né? Mas a foto tá muito bonita aqui, para variar mais uma vez. Ela rasga elogios pro Juno, que é um companheirão realmente. E os dois são muito na bonitos, vida da Xuxa. Os dois são muito bonitos. Eles são um casal muito bonito, realmente, viu? Deixa eu ver o que mais tem aqui. O Loreto e a Débora também. Também, você precisa vê-los pessoalmente, eles são muito bonitos. Deixa eu ver, ó. Tá aqui, ó. Eles são muito bonitos mesmo. Ela é maravilhosa, né? Também, e ele é um tipão. Não somos um casal de novela, tá aqui, juntos há 5 anos, vocês viram. Ela fez maior sucesso em Eita Mundo Bom, enfrentou críticas até, e depois no final conseguiu vencer a parada. E ele, como Aldo, né?
ficou aí muito elogiado e eles tiveram realmente o talento deles reconhecido, viu, gente? Aí, Bom, olha, a gente falou agora, falando da Xuxa, e estava falando do advogado, não para de chegar informação. E eu acho que eu tenho que falar, eu tenho que dizer. É o seguinte, disse que ele, na época, ele traiu a Mônica, que é a assessora da Xuxa, a atual assessora da Xuxa, e o Luiz Cláudio, segundo a minha informação, disse que traiu a Mônica. A Mônica chegou, contou para a Xuxa, e a Xuxa tirou ele da Xuxa Produções, que na época era toda aquela história. Então disse que por esse motivo que foi rompida a sociedade. Entendi. Não, mas ela tem histórico de não tolerar traição. A maior parte das pessoas não toleram mesmo. E é o marido da minha amiga que trabalha comigo e faz uma coisa dessas, eu acho que é essa atitude que você tem que tomar. Vai ter que escolher, você vai ficar com a sua amiga, ele vai cuidar da vida dele com todos os direitos garantidos. Isso a gente não discute, mas eu faria a mesma coisa. Ia ficar com a minha amiga e ele que se dane. Foi ele que provocou a situação, né? Nessa história é ponto positivo para a Xuxa, estrelinha para ela. Nessa. Nessa história, viu? Bom, é isso que você acha também? Eu não entendi a opinião de vocês. Você acha que ela tem um ponto positivo, mas vai ter um ponto negativo porque traição não consta em cláusula de contrato de sociedade. Mas você pode querer ou não trabalhar mais com uma pessoa. Aí ela arca com os aí ela tem que arcar com o ônus, tudo tem um preço. Eu, por uma amiga, pagaria qualquer preço. Então, ela fez a escolha certa, né? Eu também acho, viu? Bom, falar da Paola Carosella. Que coisa, dívida milionária. Então, caíram de pau no Jacan, lembra? Do que ele Até faliu, foi o restaurante? a ex-mulher do Raí, que estava apresentando o Hell's Kitchen no SBT, que caiu de pau nele, porque ele tinha falido o restaurante, isso, aquilo, quando isso é uma coisa que pode acontecer com qualquer um que trabalhe nessa área, ou que mexa com qualquer tipo de comércio. Foi uma coisa feia naquela época que aconteceu. E agora, a Paola vem falar que aconteceu com ela também. E ela diz o seguinte, olha, deixa eu ver de onde vem essa matéria, não está aqui comigo, da época online, que é o seguinte, olha, ela diz o seguinte: tive muitos dias ruins na minha vida, mas eu vou falar sobre um dia em que morri de medo, em que entrei em pânico na hora de tomar uma decisão. Eu tinha 40 anos, estava no Brasil há 12 anos, tinha uma filha de 2 anos e um restaurante quase falido. Um relacionamento definitivamente falido. E estava no cheque especial. Quer mais, gente? Alguma coisa? Pelo amor de Deus, né? Todas as áreas da vida afetadas, ainda com filho para criar sozinha. E é muito argentino, complicado, você né? falou em cheque especial, eles dão um pulo dessa altura, maior que a sarrada, viu? Olha só. E dinheiro para argentino, eles dão um pulo assim, ó. E olha aqui, eu cheguei à noite na minha casa, voltando do restaurante, subi até o quarto da minha filha que estava no berço e olhei para ela. Aí eu desci para o escritório, era meia-noite. Eu comecei a chacoalhar a cabeça entre as mãos, eu estava cansada e chorei. Peguei 2 folhas de papel e escrevi: hoje em uma e daqui a 2 anos em outra. E resolvi analisar como eu queria que a minha vida mudasse, olhando para aqueles pedaços de papel. Eu nunca tive que pensar muito antes de tomar uma decisão. Eu sou cozinheira, eu não penso, eu sou intuitiva. Fiquei um tempão no chão. Quando eu levantei, eu estava com 4 certezas. Vou morrer algum dia, não sou feliz na vida que eu tenho agora, preciso fazer alguma coisa para mudar e ninguém ia mudar para mim, e eu sou cozinheira. E ela diz, e eu me encantei com a cozinha ainda quando pequena, com a história da avó. E quando ela se viu diante dessas 4 colocações, 3 mais uma, não é? Ela resolveu realmente mudar a vida dela. E foi assim que ela viu que a cozinha era a maior paixão, que ela não ia abrir mão disso mesmo. E ela foi procurar outras saídas que ela conseguia. Sair do cheque especial, criar a filha, mandar o cara passear e não voltar nunca mais. Aquelas coisas todas. E chegou onde ela chegou agora, com muita determinação e sabendo direitinho que ela não queria abrir mão da culinária, não é? Que ela queria ser feliz na vida e essa vida que ela estava levando não estava certa. Então ela coloca um ponto final no relacionamento, renegocia a vida com o banco, reforma todo o restaurante, a maneira de administrar. A filha, graças a Deus, ela foi criando sozinha e as coisas começaram a acontecer na vida dela. É isso mesmo. Mas não foi fácil, senta, né? chora, depois levanta e vai embora a luta de novo, né? A gente não é de ferro, tem hora que você cai de verdade. E ela num momento como esse, né?
Eu sou super a favor da desconstrução, super. Mas é óbvio, você desconstrói para construir de novo. Então tá tudo errado, joga a mala no chão, desfaz ela, tira tudo de dentro, joga, pendura tudo. Não interessa. Aí começa a dobrar tudo de novo, colocar e arrumar, que com certeza as coisas acontecem. É verdade. O que não pode... Eu acho engraçado todo mundo falar... Porque é muito fácil, né, o ser humano se vitimizar, né? E ficar, ai, porque eu sabe o que... Gente, não adianta. A gente tem que dar uma forma, inventar alguma forma de mudar a situação. E quando é cozinheira, depende do quê? Dela só, né? Do tomate, do cheiro verde, da cebola, do alho, enfim. Ela fala que ela escolheu um sócio errado, inclusive. Isso daqui era um dia de palestra, um evento que tinha, para mostrar como tem pessoas que no ramo do comércio acabam perdendo tudo e depois dão a volta por cima, né? Acabam falindo e depois dão a volta por cima. E ela diz que nessa época toda, ela não fazia a mínima ideia do que era empreender. Ela só queria abrir um restaurante. Ela abriu esse que acabou falindo. Ela disse, eu tinha uma herança dos meus pais, que ela trouxe lá da Argentina, a herança. Era 2001, eu estava no Brasil e eu decidi investir aqui. Eu não falava português, não tinha documentos, eu não conhecia ninguém. E como empresária, fui uma excelente cozinheira. Meu restaurante era o Júlia, mas tive um sócio e aquilo não deu certo. Eu queria ir além. Então ele comprou minha parte no restaurante, coisa que nunca acontece. Depois eu abri o Arturito, que é esse que ela tem até hoje, né? Em vez de escolher um sócio errado, eu escolhi 7. Eram pessoas ótimas, mas com ideias diferentes das minhas. Eu queria um lugar branco, aberto, que pudesse expandir, mas eu acabei tendo uma boate cafona. Só que eu cozinho muito bem. Então o restaurante da boate cafona deu certo, mas eu não gostava do que eu estava fazendo, eu não acreditava na proposta. Eu queria a comida de uma forma mais democrática. Soltei todas as minhas unhas quando virei mãe e disse para os meus sócios que aquilo ali não estava dando certo, que a gente precisava mudar aquele restaurante de alta gastronomia, a gente precisava de uma proposta mais amável. Onde é que tá? Eu não estava indo para lugar algum, eu não era feliz, eu queria me espalhar por esse mundo de uma forma mais significativa. Então, sentada no chão, olhando para aqueles 2 papéis lá daquela noite, eu comecei a analisar as minhas opções e entendi que o mais valioso da empresa era eu mesma. Eu estava cozinhando e dando valor àquele espaço. Então eu tinha que dar valor ao meu valor. Eu peguei um empréstimo de 2 milhões de reais no dia seguinte. E para quem não tem nada, isso era muito. E eu era a minha única garantia. Eu era meu paraquedas, eu não tinha mais nada. Mas eu peguei o empréstimo mesmo assim. E quando terminei de comprar o restaurante dos meus sócios, me deparei com um restaurante que tinha muito menos clientes, com 40 funcionários olhando para mim e me perguntando o que eu ia fazer. E eu fiz acontecer. Eu fiz a única coisa que eu sabia fazer. Eu peguei a coisa do jeito que eu sei, com tudo. Eu virei um polvo dentro do restaurante. Eu comecei a fazer tudo o que era necessário. Tive de pensar e cheguei a uma ideia quase brilhante. Um dia por semana eu iria cozinhar e nos outros iria tentar ser a dona do restaurante. Deixei as sextas-feiras para isso, faria o que eu quisesse na cozinha. E os executivos de sexta-feira começaram a florescer, que eram os pratos executivos que ela fez, né? E depois ela descobriu que aquele teste de mercado era o teste de mercado para ela, que enfim ela estava só fazendo empanadas. Ela descobriu um caminho, se especializou naquilo e virou o sucesso que é. Gostaram? Muito. Eu gostei. História de superação, né? Eu só quero saber onde ela pegou os 2 milhões. 2 milhões no outro dia e falida. Que empresta assim rápido. Me liga, Paola, me passa o caminho. Ai, tá muita gente querendo saber o lugar agora, viu?